Oiê, meus clarificados e clarificadas, claramente tricolor no ar, para a gente falar um pouquinho sobre o triunfo do Bahia ontem, na quinta-feira de madrugada, aqui em Paris, diante do Red Bull Bragantino, mas também e principalmente para a gente fazer um pouquinho de fechamento deste primeiro semestre ou desta primeira parte de temporada do Bahia. Então, não sei se vale muito a pena, porque é metade da temporada, mas vamos dar umas notas aqui, ou talvez a nota que a gente dê, bom, que eu vou dar pro início do Bahia, que já não é tão início assim, falar de algumas individualidades, acho que a gente precisa falar sobre Juba, precisa falar sobre Eric Pulga. No vídeo de ontem, eu já falei um pouquinho sobre mercado, sobre goleiro, mas hoje faço aqui um resumão do que vi neste início de temporada, não tanto um resumão, mas mais um fechamento aqui. Lembrando que ainda não estou de férias, atenção, estou gravando esse vídeo e preciso, inclusive, sair do vídeo e arrumar as malas, porque, obviamente, estou chegando em Salvador, eu tenho alguns compromissos e algumas coisas ainda no Brasil, não só em Salvador, e à medida que eu for chegando, enfim, que as coisas forem acontecendo, obviamente, vocês ficarão sabendo, e tenho a intenção de assistir a 3 partidas do Bahia em julho. Na programação, no planejamento é esse, é uma das perguntas que eu mais tenho recebido, né? Clara, quando você vem para Salvador? Quando você vai na Fonte Nova de novo? Eu vou tentar marcar alguma coisa, entender o que funciona para quem está aí, inclusive se vocês quiserem alguma coisa específica, podem deixar aqui nos comentários. Eu estou pensando em algo no estilo de um encontro antes de um jogo do Bahia, perto ali da Fonte Nova, porque eu com certeza vou aos jogos, se o calendário não mudar, se não tiver nenhum imprevisto nesse sentido. Então, seria uma forma de encontrar com a galera que está sempre por aqui me pedindo. Mas eu vou entender ainda, tá, gente? Se funciona, enfim, mandem aqui mensagens sobre isso. Mas a ideia é que eu vá nos jogos de retorno do Brasileirão, Bahia contra o Atlético Mineiro. Aí tem o jogo da Sul-Americana, que antes era um jogo do Brasileirão, mas a Sul-Americana ganha a data, e Bahia e Juventude, se eu não me engano. E se tiver Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste, eu também estarei em Salvador, então se tiver esse jogo, eu também devo ir para essa partida. Inclusive, eu entendi que esse jogo é na Fonte Nova, caso ele aconteça antes do jogo contra o Atlético Mineiro, não é isso? Então, me confirmem aqui, se eu não tô louca, eu entendi que o jogo contra o Fortaleza seria na Fonte Nova, então facilitaria bastante. 4 jogos do Bahia em um mês, vocês não fazem ideia de quanto tempo, tem mais de 12 anos que isso não acontece. Então, muita calma nessa hora, que ainda não aconteceu, mas eu tô contando os dias para poder viver algumas partidas e espero que alguns gols também da Fonte Nova. A última vez que eu fui, ano passado, foi aquele Bahia... Foi um Bahia e Fortaleza, 1-0 com gol do Jean. Se eu não me engano, foi isso, o Jean Lucas. Acho que foi isso sim. Mas enfim, recadinhos dados, agenda passada por aqui, e vamos falar um pouco rapidamente sobre o jogo de ontem e depois um pouquinho de fechamento de ciclo. Como eu falei para vocês, atenção, não esquece de deixar o like por aqui. E se você está conhecendo o canal agora, se não está inscrito ainda, se inscreve. A gente está com a meta de chegar a 48 mil inscritos. Quem sabe até a volta do Brasileirão a gente chega a 50 mil. Não custa sonhar, não é mesmo? Seguinte, triunfo do Bahia para cima do Bragantino por 3-0. Muito bom triunfo, tá? Eu gostei muito da postura do Bahia desde o início do primeiro tempo, mesmo que, obviamente, quando tem a expulsão, que foi justa, não preciso nem entrar aqui nesse debate, aos 17 minutos, mais ou menos, antes, aos 11 minutos, isso dá mais facilidade para o Bahia, mas a gente já viu o Bahia ter um jogador a mais em campo e não conseguir impor seu jogo. Então, não necessariamente ter um jogador a mais significa que você vai conseguir fazer o que você quer em campo e significa que você vai ser superior. Mas o Bahia conseguiu. Foi assim, o Bahia foi pouquíssimo, sofreu poucos riscos, essa é a verdade, e criou bastante. O primeiro gol é uma coisa linda, assim, é uma coisa linda aquele primeiro gol.
Aí tem o gol do que é considerado contra, né? E depois o último gol do Michel Araújo, que também é um belíssimo gol. Ele teve bastante espaço para pensar, para ver o que ia fazer, para estudar. É verdade, mas teve espaço. Em outros momentos, tiveram outros jogadores, não necessariamente nessa partida e não necessariamente do Bahia, tiveram também essa oportunidade, esse espaço e não marcaram. Então, eu gostei muito do jogo do Bahia. Eu acho importante que o William José esteja tomando conta dessa posição, e eu já vou falar sobre o Lúcio Rodrigues, tá? Porque eu quero falar um pouco sobre a situação dele. Mas, para mim, o William José é um jogador que, estando fisicamente bem, estando em ritmo, e ele, assim, claramente tá cada vez mais ficando em ritmo, e eu até dei uma cornetada aqui, que, ok, tudo bem, já passou dos 30 anos, mas assim, vai ficar 6 meses pegando ritmo, 6 meses se recondicionando fisicamente. Eu dei uma cornetada aqui, não vou mentir não, achei que o recondicionamento físico demorou um pouquinho, mas, enfim, faz parte, um pouco de paciência, e agora que, pelo que o Rogério fala, ele nem tá no 100% do recondicionamento físico, do ápice físico, ele já tá entregando muito. E assim, gente, em termos de qualidade do que ele oferece em campo, é uma grande diferença, né? Assim, primeiro, não só de fazer gols, de colocar bolas nas redes, que é algo que o Bahia muitas vezes tem dificuldade, e teve também nesse jogo, essa é a verdade, foi 3, mas poderia ter sido mais se tivesse aproveitado mais as chances que criou, mas o William José taticamente se torna um jogador cada vez mais importante para esse Bahia, né? Tanto por exemplo, na partida ele tem uma assistência, né? Uma assistência do William José, e os últimos números, os últimos jogos dele têm uma eficácia bem importante. Inclusive, já tem um tempinho que eu não faço Claramente Tricolor, porque juntou com final da Liga dos Campeões, e enfim, a semana seguinte eu não fiz vídeo depois de jogo de Copa do Nordeste, mas o William José tem o 2-0 diante do São Paulo, que é justamente a partida que eu não assisti, mas já crescendo bastante, e agora no 3-0 contra o Red Bull Bragantino. Por que a assistência... Como que tá a assistência aqui? Aqui tem um gol do Michel Araújo, o gol do Luciano Juba, que é a assistência do Pulga. Não, e o gol do... o gol do Everton Ribeiro, que é considerado... Foi considerado contra, não é isso? Ele é, na teoria, um passe do William José. Então, acho que não conta, inclusive, como assistência, né? Mas apareceu aqui, enfim. No SofaScore aparece como assistência. No 0-0, que eu também confiro, não tem assistência. Mas no total, o William José já tem 8 gols marcados e 2 assistências, né? Sem contar essa aí, não tô contando. Mas faz um momento de aceleração, repito, não só marcando gol, especialmente, obviamente, os 2 contra o São Paulo, mas taticamente é um jogador que, para mim, tem a tendência a crescer ainda mais quando ele chegou. Eu repito, eu cornetei um pouquinho porque eu queria ver o William José titular. E, obviamente, tendo alguma administração, porque o Bahia é a equipe que mais tem jogos nessa temporada no futebol brasileiro, então não daria para ele ser titular de todas as partidas, isso eu já imaginava. Mas, para mim, o time principal, o William José tem que ser titular. E já dou aqui uma boa avaliação, inclusive, do Rogério Ceni, e é uma temporada, para mim, de muita evolução do Rogério, porque, claro que depende das peças, depende do que ele tem à disposição, do que ele quer fazer com os jogadores que ele tem, porque às vezes você quer fazer uma coisa e não tem os jogadores, e... Conferindo se estava ligado isso aqui. E às vezes você tem, assim, você não consegue... adaptar o que você gostaria de fazer com os jogadores que você tem. Então, eu acho que na temporada passada isso aconteceu muito, mas o Rogério poderia ter ficado com a cabeça fechada nessa temporada de não evoluir taticamente, em termos de soluções, em termos de variedade de jogo. E eu tô gostando muito da postura do Rogério, não só nas coletivas. Na reta final da temporada passada eu discordei dele em alguns posicionamentos de coletiva, e nessa temporada, assim, eu assisti, não assisti toda, mas assisti algumas declarações dessa coletiva de agora, e eu tenho o costume de fazer os vídeos no dia seguinte
aos jogos do Bahia, porque normalmente eles acontecem aqui na madrugada, então eu assisto muito as coletivas do Rogério Ceni, porque dá tempo, né? Eu gravo os vídeos um pouco depois. E eu tenho gostado muito da postura do Rogério, tanto na questão da evolução tática, nesse sentido, e do que ele tem falado nas coletivas, mas também em outros posicionamentos importantes que eu acho que ele precisa ter. Tem algumas coisas que o Rogério expõe em termos de vontade de jogador e etc., e eu vou falar sobre Lúcio em relação a isso, que eu não sei qual seria exatamente o comportamento ideal, mas eu confio que o Rogério tem informações suficientes para saber o que ele pode compartilhar com a imprensa, o que ele pode expor e o que ele não pode expor. Porque do que eu tenho visto até agora, ele compartilha informações, mas ele não expõe jogadores. Eu, pelo menos, tenho tido essa sensação. Ele, para mim, deixa claro algumas situações que precisam muitas vezes serem ditas. Por exemplo, eu questionei um pouco a parte física do William José. Na hora que o Rogério fala algumas vezes que ele ainda está se recondicionando, ainda tem uma questão física importante, ele está falando uma realidade, ele não está expondo o jogador. Então, eu avalio dessa forma e acho que aconteceram casos semelhantes, como foi o caso do Lúcio Rodrigues. Mas aí já vamos chegar em Lúcio Rodrigues. Então, já só dando esse parêntese aqui pro Rogério Ceni e especificamente sobre o William José. Muito bom também o momento de evolução do Michel Araújo. Gente, é preciso ter paciência, essa é a verdade. Claro que a gente quer que tudo aconteça num passe de mágica, que o jogador chegue e não sofra nenhuma lesão, não tenha nenhum problema de adaptação, se entrose com todo mundo, esteja, enfim, assim, caia como uma luva em todos os sentidos. E isso acontece às vezes, tá? Mas não é sempre. E isso não significa, eu falei isso aqui várias vezes, eu falei que tanto o Michel Araújo quanto o Nestor estavam devendo, mas que eram jogadores, especialmente para mim o Michel, e eu falei isso antes, então tô bem tranquila de falar isso aqui agora, para mim tinha uma margem de evolução bastante grande. E tomara que isso continue, porque ele tá mostrando essa margem de evolução mais recente. Aí eu queria falar também sobre Pulguinha, o nosso Eric Pulguinha, porque assim, a temporada até aqui do Eric Pulga, eu não sei se alguém consegue não dar uma nota 10 de 10 para ele. Assim, é uma temporada espetacular até agora, porque o Eric Pulga sobe de prateleira no quesito de pressão e de necessidade de atuação, de nível de entrega, de rendimento que ele precisa ter, vindo para a Série A, vindo para um Bahia que tem um início de calendário muito, muito, muito pesado e com competições importantes e com jogos já decisivos. E vamos lembrar que, apesar do Bahia não ter passado para as oitavas de final da Libertadores, o Bahia chegar na fase de grupos é também resultado desse grande início de temporada do Eric Pulga. Então, assim, quero aqui absolutamente registrar este início de temporada maravilhoso do Eric Pulga, que continue assim, até porque ainda temos muita coisa acontecendo pela frente. Existia, não sei se era uma dúvida, mas uma expectativa pelo que ele apresentaria no Bahia com este nível de... Não é nem só pressão, é esse nível de rendimento, né? Porque ele vem de, enfim, uma equipe que no momento tinha menos pressão, com um nível de enfrentamento abaixo do que o Bahia está enfrentando agora, com todo o respeito, e ele está superando talvez essas expectativas, né? Eu tinha receio se o Eric Pulga ia ser, por exemplo, um jogador 100% titular, e caramba, ele só não é titular para ser poupado. Então, parabéns aqui para Eric Pulga, viu? Porque realmente merece. Ele tem 8 gols e 7 assistências em 33 partidas na temporada. E assim, realmente, não são só os números, né? O que ele gera de ataques, de volume de jogo, é realmente muito bom. E aí, para a gente falar de individualidade ainda, e depois quero falar sobre Lúcio Rodrigues e dar uma nota aqui um pouquinho para essa parada e falar sobre isso também,
O que está jogando o seu Luciano Juba, hein? O que está jogando... É um capítulo à parte deste Bahia. E sempre me questionam muito. Ai, Clara, será que não tem nenhum jogador do Bahia que merece ir para a seleção brasileira? Porque tem jogador que merece e não foi. Enfim, eu acho que em alguns recortes curtos de 2 anos para cá, ou de 1 ano, na verdade de 1 ano e meio para cá, acredito que existem sim alguns recortes de alguns jogadores que estão jogando em nível de seleção brasileira. Para mim, tem um recorte ali, por exemplo, da temporada passada do Jean Lucas, que, caramba, assim, em outra seleção, esse cara seria chamado. Num recorte maior, esse cara talvez tivesse uma chance. Mas são recortes menores de um Bahia que a gente sabe que em muitos momentos tem um holofote muito, muito menor do que outras equipes. E Luciano Juba, neste momento, para mim, e aqui não é um recorte tão curto, é um recorte mais de metade de temporada, né? Que ele está jogando no nível de seleção brasileira. Ainda mais porque tem outros jogadores que vão competir com posições que, assim, caramba, é muito difícil. Você vai tirar, assim, o Bruno Guimarães da equipe, fazendo as partidas que tem feito. Bom, e agora a gente está começando um novo ciclo de seleção brasileira, né? Mas o nível de atuação de alguns jogadores que estão na seleção brasileira, e aí, não num recorte tão pequeno, mas num recorte maior, de experiência, de nível de enfrentamento e tudo isso, faz com que alguns jogadores do Bahia não ganhem tanta chance, mesmo estando fazendo grande temporada. É assim, eu cansei de elogiar o Caio Alexandre por aqui, nessa temporada, mas o Caio Alexandre briga em posicionamento na seleção brasileira com jogadores que eu acho que ele ainda não tem o mesmo alto nível com um recorte tão grande, né? Mas Luciano Juba está numa área da seleção brasileira, que são as laterais, não só uma, que tá carente, né? Então, quem sabe não é um local, porque inclusive o Bahia, gente, o que eu chamo o Brasil de Bahia, eu fiz isso outro dia onde foi? No MFM. Enfim, eu faço isso, inclusive, há muito tempo. Eu quero ver as 2 escalações da seleção brasileira. O último jogo contra o Paraguai, a escalação nas laterais, Wanderson e Alexandro, né? Então, Juba seria no lugar de Alexandro. Alexandro saiu para a entrada do Danilo, talvez tenha sido isso. Mas a gente tem, por exemplo, não sei se foi o Danilo que entrou na lateral esquerda, gente, agora vocês vão me perdoar que eu não sei quem que entrou, mas o Alexandro começa a partida, né? E o Alexandro é um jogador que está no futebol brasileiro. Então, óbvio, tem uma experiência e momentos e recortes maiores de grandes atuações do que o Juba, mas a concorrência não é contra, sei lá, o melhor lateral esquerdo do futebol italiano, o melhor lateral esquerdo da Premier League. Então, Luciano Juba, você tá de parabéns pela sua temporada e é aquela coisa. Talvez, a depender de coisas que acontecerem e mantendo, porque, repito, precisa ser um recorte grande, gente. A gente sabe aqui que não vai ser 3 meses, 4 meses que seja do Luciano Juba que vão colocar ele na seleção brasileira, ainda mais num ciclo que agora é um ciclo de 1 ano, né? Para o Ancelotti trazer novos jogadores que ele não conhece, que ainda não tem experiência na seleção brasileira, eu acho muito difícil. Mas eu trago aqui porque eu acho que existe a discussão em termos de atuação. Então, deixo aí também para vocês darem a opinião de vocês sobre isso. O outro jogo, os últimos jogos, foi o Brasil e Paraguai e o 0-0 com o Equador. Qual foi a escalação do 0-0 contra o Equador? Foi o Alexandro também. Eu não tenho, assim, eu falei, inclusive, quando o Alexandro e o Danilo, os dois vieram para o Flamengo, eu falei muito bem dos dois, no sentido de que eu achava que eles tinham um nível que iriam fazer muito bem no Flamengo. Não assisto todas as partidas do Flamengo, mas do que eu estou entendendo, estão, inclusive, indo muito bem. Então, eu não estou dizendo aqui que o Alexandro não merece, mas eu acho que, entre as posições, para você brigar com o Bruno Guimarães, com um Casemiro fazendo o que faz, com o próprio Gerson agora, e lá na frente, que aí nem se fala, a concorrência é maior, né? Por exemplo, se a gente pega o Eric Pulga, num 4-3-3, ele é o aberto da esquerda. Talvez seja, junto com o Luciano Juba,
e o Caio Alexandre, os melhores jogadores do Bahia na temporada, acho que essa trinca aí, talvez, quero a opinião de vocês, quem são os 3 melhores jogadores até então? Juba, Pulga e Caio Alexandre? Diria que sim, hein? Mas enfim, o Eric Pulga vai brigar com o Vinícius Júnior. Então, assim, difícil, né? Assim, só pra falar de titular, né? Então, complica a situação. Fechando então aqui sobre individualidades e falando um pouquinho de forma mais geral, atenção, 20 minutos de vídeo, então já deixa o seu like. Não esquece, gente, custa nada pra vocês. Parada agora pra férias, acho que são mais ou menos 15 dias de férias. E aí tem essa possibilidade desse jogo mais cedo ou não, de Copa do Nordeste. Eu espero muito que essa pausa faça bem pro Bahia, porque o Bahia é a equipe que mais tem jogos nessa temporada, mas tá numa boa toada, né? Então a gente, vendo o copo positivo, é uma parada muito necessária que talvez não fosse tão necessária para outros clubes neste momento do futebol brasileiro, mas a gente vendo o copo meio vazio, que eu normalmente nem vejo aqui, mas enfim, só trazendo rapidamente, só espero que não atrapalhe esse bom momento do Bahia de evolução, ainda que não seja fantástico, ainda que tenha problemas, mas eu espero que essa pausa faça bem neste sentido e que o Bahia volte bem. O Bahia, inclusive, eu falei um pouco sobre essa questão de criação, de evolução de jogo e etc. Gente, o Bahia no Campeonato Brasileiro, porque foi 3-0 ontem, mas poderia ter sido 4, 5, o Bahia só não cria mais chances, grandes chances, dados aqui do SofaScore, inclusive, que o Flamengo. Falta eficácia, porque o Flamengo aproveita, tem uma taxa de eficácia muito maior do que a do Bahia. Mas o Bahia, se a gente pega dos 20 clubes do futebol brasileiro e faz ali o top 3 de equipes que mais criam chances, o Flamengo é o primeiro, líder do campeonato, o Bahia é o segundo, depois vem Vasco, Cruzeiro e Internacional. Então, assim, o Bahia cria, o Bahia tá organizado, o Bahia tem volume de jogo, mas precisa cada vez mais afiar essa pontaria, essa eficácia. Já melhorou bastante, obviamente também tem jogadores diferentes em relação à temporada passada, então isso é importante. Mas se isso se afia ainda mais, a gente pode ter um Bahia, repito, que espero que mantenha que mantenha essa competitividade até o fim da temporada, que de fato vai brigar por uma vaga direta na Liga dos Campeões, se for assim, se tiver essa evolução e se a gente tiver o elenco correspondendo, como por exemplo Michel Araújo, outros jogadores que não são titulares, mas que serão utilizados e que a gente vai precisar falei aqui no início da temporada, que um dos maiores desafios do Bahia era fazer com que o seu elenco fosse bem e não apenas o time titular, justamente por conta da quantidade de jogos. Então vamos ver se isso acontece. É uma pena que a gente não esteja nas oitavas de final da Libertadores. Deixa eu beber um golinho. Porque, claro, a gente queria ver o Bahia nesse nível de competição, mas ainda assim, para mim, é uma metade de temporada que não significa nada dar uma nota agora, porque o que importa mesmo vai competir bem até, enfim, fases finais de Copa do Brasil, vai competir bem por uma vaga direta de Campeonato Brasileiro, vai vir um título de Copa do Nordeste. Isso define um pouco mais a nota final, obviamente. Mas, para mim, é uma metade de temporada, em termos de... talvez um pouco em termos de calendário, um pouquinho menos, né, do que metade da temporada. Mas é um 8-10 aí, hein? É um 8-10 para mim. Eu sei que tem questões, eu sei que falta o goleiro. O Bahia, enfim, tem na janela a oportunidade e o interesse e a prioridade de contratar um goleiro. Então, vamos ver se vem esse goleiro, vamos ver se vem mais um zagueiro, ou se vem mais um atacante de beirada, que eu acho que pode precisar. Mas, enfim, para mim é um 8-10 por enquanto, quero a nota de vocês. E para fechar aqui, porque eu prometi que ia falar, o vídeo já tá muito grande, então vou falar rapidamente. Mas eu tô um pouco tensa com essa situação do Luciano Rodrigues, tá? Do Lúcio. Eu não tô gostando da forma, e aí uma visão de fora, né? Enfim, não convivo com o Lúcio, não tenho proximidade, não só, assim, pessoalmente, né? Mas no dia a dia mesmo do clube. Então eu espero muito que espero não, eu tenho certeza que o staff tá, enfim, cuidando da melhor forma possível, mas eu tô um pouquinho tensa com
a postura dele. Eu tô achando que ele tá se deixando abalar demais por algo que é fase, que é paciência, que é manter a calma, que assim, ele não é um jogador horroroso, a gente sabe disso. Então, muita calma nessa hora, eu acho que ele tá ficando um pouco tenso, aí, não quero jogar de 9, mas quando tava jogando de 9, e marcando gol, tava tudo bem. Aí, parou de jogar de 9, aí, figurativamente, né? Aí trocou a camisa porque deu azar. Eu acho que ele tá deixando as coisas entrarem demais na cabeça dele. E ele precisa ter calma, ele é jovem, ele tá justamente na fase de aprender, de amadurecer, e ele precisa usar este momento como um aprendizado e não como um ataque, né? Como algo muito que abale muito ele, porque é um jogador que pode evoluir e e aí por que eu gosto da postura do Rogério? Eu acho que o Rogério deixou muito claro, pelo menos é o que eu tiro das entrevistas do Rogério, é que ele sempre quis dar muita prioridade, de certa forma, ao Lúcio Rodrigues, porque eu acho que é um jogador para ficar muitos anos e entregar muita coisa para o Bahia ainda, antes que seja o caso de ir para uma equipe, por exemplo, de fora do Brasil, se ele explode aqui e tal, mas é um jogador que, se ele vai bem, se ele evolui, se ele toma a titularidade, é um jogador para ficar, sei lá, ser o artilheiro do Bahia nos próximos 2, 3 anos. Então, eu tenho a sensação que o Rogério quis dar a ele toda a confiança possível e todas as chances possíveis. Mas, dentro de uma posição que ele precisa se encaixar também no jogo do Bahia. Na hora que ele não quer jogar de 9, quero voltar para a beirada. Tá, mas aí veja bem, você vai tirar Eric Pulga? Sabe, você vai... Enfim, eu fico tensa. O Rogério, eu acho que ele pode, em alguns momentos, usar um esquema com 2 atacantes, e aí sendo o Lúcio Rodrigues um deles, mas no 4-3-3, eu acho que o Lúcio perde espaço nesse sentido. Ele volta um pouco para trás na fila. Então, eu tenho certeza que o staff, enfim, a equipe do Bahia tá tentando cuidar disso da melhor forma possível, e eu torço muito que o Lúcio não deixe isso abalar ele, porque tô ficando um pouco tensa com a forma como ele tá lidando com tudo isso. Eu não entendi a história de tirar as fotos do Bahia. Não sei, eu fiquei um pouquinho tensa, então colocando aqui para vocês também, afinal, o Claramente Tricolor é uma visão de torcedora, claro que tem análise, claro que eu tento trazer aqui informações, eventualmente, enfim, alguma coisa mais teórica, sei lá, mas no fim das contas é muito um bate-papo aqui com vocês. É um dos lugares que eu mais gosto de... Na verdade, talvez seja o único lugar que eu gosto de trocar figurinhas, porque a torcida do Bahia é coisa linda demais. E a verdade é que, especialmente o torcedor do Bahia, que tá sempre por aqui, no Claramente Tricolor, mas também nos outros vídeos, é uma galera com uma cabeça que eu gosto de trocar ideia, porque quando não é desse jeito, o cara não fica aqui. A pessoa não fica por aqui porque não encontra palco nem discussão para essas coisas que não vale a pena, não é mesmo? Então é isso, gente. Claramente Tricolor, não deixa de dar o like por aqui. Tô embarcando para Salvador no final de semana. O canal não vai parar. Atenção, eu ainda não estou de férias. Farei vídeos mais pra frente do Bahia, quando o Bahia voltar a competir, mas será vídeo sobre Mundial, PSG Botafogo, eventualmente pode acontecer alguma coisa, se tiver, enfim, contratação do Bahia ou alguma coisa assim, a gente volta por aqui também. E se liguem lá, especialmente nas minhas redes sociais, que eu vou dar sempre notícias. E último recadinho muito rápido, quando eu vou para Salvador, eu consigo vender o livro Os 10 Mais do Bahia com dedicatória personalizada. Então vou colocar o aviso lá no Instagram também pra galera que quiser comprar meu livro, porque aí compra diretamente comigo, eu assino a dedicatória, vocês pagam, vocês mandam Pix e eu mando pelo correio e chega na casa de vocês com assinatura personalizada. E se rolar aquele encontro, se eu conseguir organizar, eu também posso levar os livros para assinar ali na hora para vocês. Então é isso, gente. Já falei demais, tem que arrumar mala. Bom final de semana para todo mundo. E não sai do vídeo sem deixar o like, quero nota para vocês do Bahia até agora na temporada e os 3 melhores jogadores até também este momento de pausa da temporada. Tchau, gente!